gente vai para as estruturas do cerrado. É uma parte bem rapidinha e eu vou explicar para vocês exatamente o que os vestibulares cobram, tá? Eu não vou encher demais isso aqui, tá? Eu poderia dar uma aula enchendo de informação, igual às vezes eu faço, mas não tem necessidade, tá? Então, bem objetivo. Seguinte, assim como a Amazônia se divide em várias estruturas, tem mata de terra firme, tem mata de várzea, tem mata de igapó, o cerrado também se divide em várias estruturas, tá? São pelo menos 9. A gente não estuda as 9 voltado para o vestibular, a gente estuda apenas algumas, tá? As duas primeiras estruturas do cerrado são as estruturas que estão ao longo dos cursos d'água, tá? Que são as regiões mais úmidas do cerrado. Normalmente o cerrado ele é caracterizado por rios perenes, ou seja, rios que têm água o ano inteiro. Mesmo na época seca vai ter água, diminui o volume de água, mas mesmo na época seca vai ter água. Significa que ao longo dos cursos d'água, a região mais úmida do cerrado brasileiro, nós teremos o desenvolvimento de uma vegetação de maior porte, que é o que a gente chama de mata ciliar e de mata galeria. Sempre ao longo dos cursos d'água, porte arbóreo, beleza? Então a gente vai ter um porte arbóreo, vegetação de árvores, tanto a mata ciliar quanto a mata galeria. Então tem um porte arbóreo. Só que repara que existe uma diferença entre mata ciliar e mata galeria. A diferença ela está na fisionomia. O que é uma diferença na fisionomia? É uma diferença naquilo que a gente enxerga. Repara que a diferença é muito sutil. Na mata ciliar, as copas das árvores elas não se encontram sobre o curso d'água. Formam um corredor entre as árvores, normalmente quando os rios são mais largos. Na mata galeria, a copa das árvores, as copas se encontram, cobrindo o rio, formando uma mata galeria. Então aqui forma uma galeria, um corredor para o rio passar, sombreado pelas copas juntas, e aqui forma um espaço aberto, que o rio vai passar sem o encontro do dossel das árvores. Então a fisionomia, ela está ligada ao dossel das árvores. Ou seja, na mata galeria o dossel não encontra, volta a frase, na mata ciliar o dossel não encontra, na mata galeria ele vai encontrar. Tudo vai depender da largura do curso d'água. Curso d'água mais estreito, mata galeria. Curso d'água mais largo, mata ciliar. Elas são diferentes apenas na fisionomia. E é muito comum um mesmo rio ter as duas matas. Então, mais próximo da nascente, onde o rio é mais estreito, forma a mata galeria, e na medida em que o rio vai correndo e vai alargando, essa mata galeria se transforma em mata ciliar. É arbóreo, são as mesmas espécies, mas a diferença é exclusivamente esse detalhe na fisionomia, tá? Só que elas têm coisas iguais. O que vai ser igual na mata galeria e na mata ciliar? Principalmente a função. E aí, meu povo, fiquem muito atentos, tá? Porque quando a gente fala na função da mata galeria e na mata ciliar, a gente está falando disso daqui para os vestibulares e para o Enem, tá? Na parte de geografia, especialmente. Na parte de biologia não é muito comum cair essa função. Qual é a função? A vegetação, de modo geral, né, não só na mata galeria e mata ciliar, ela tem a função de diminuir processos erosivos. Então, ela protege o solo da erosão. Então, a vegetação ao longo dos cursos d'água, ela tem papel fundamental de minimizar, reduzir a erosão e minimizar o assoreamento. Então, essa daqui é a grande função da vegetação mata ciliar e mata galeria. Ela vai proteger o rio da erosão e do assoreamento. Significa que a mata galeria e a mata ciliar, elas são fundamentais para a existência do rio. O rio ele depende da existência da mata galeria e da mata ciliar para ele continuar tendo água. Se o camarada vem aqui e desmata a mata galeria e a mata ciliar, ele está deixando o solo exposto e o rio exposto. Qual é a consequência? Aumenta a erosão e esse rio pode sofrer, não precisa fazer isso no registro, esse rio pode sofrer o assoreamento. O que é o assoreamento? Um depósito exagerado de sedimentos que pode secar o rio. Então, a mata galeria e a mata ciliar, elas têm a função de diminuir erosão e assoreamento. Significa que elas são fundamentais
para a vida do rio. Da vida, a existência do curso d'água, ela depende diretamente da existência da mata-galeria e da mata ciliar. Dúvidas sobre mata-galeria e mata ciliar, meu povo? Fiquem atentos, tá? Tranquilo? Beleza. Saiu da mata-galeria e da mata ciliar, a gente vai ter uma pequena área de transição, uma pequena zona de transição, tá? Que essa zona de transição, ela vai ter espécies transitórias arbóreas, chegando no que a gente chama cerrado propriamente dito. Mata-galeria e mata ciliar fazem parte do cerrado, tá? Só que aí a gente vai chegar no cerrado típico, no cerrado propriamente dito. Esse cerrado já é o ambiente que vai ter menor disponibilidade de água, ele está mais afastado dos rios, especialmente nos períodos secos, o que faz com que a gente tenha como predominância um porte arbustivo. Porte arbustivo é característica do cerrado. Porte arbustivo, vegetação aí de no máximo 3, 4 metros de altura, beleza? Por que ele vai ter o porte arbustivo? Uma das características é o período seco muito bem marcado. Por que mata-galeria e mata ciliar tem porte arbóreo? Porque período úmido o ano inteiro em função da presença de rios perenes, beleza? As folhas do cerrado, e aí faculdades de medicina que não cobram geografia, isso tudo cai na biologia. As folhas do cerrado, elas são folhas chamadas de coriáceas. Igual a gente tem aqui casca grossa, é uma vegetação coriácea, as folhas são coriáceas, são folhas duras, e normalmente cobertas com cera, uma folha bem brilhante. Essa folha dura, coberta com cera, ou algumas folhas cobertas com pelos, beleza? Chamado lá na biologia de tricoma. São os dois tipos de folha que a gente encontra no cerrado. Folha com pelinho, tipo a folha da violeta, daquela vegetação, daquela plantinha que chama violeta, bem pelinho, assim, parece um veludo, ou folhas coriáceas mais duras, coberta por cera bem brilhante. Tanto a cera, quanto o tricoma, quanto os pelinhos, têm exatamente a mesma função. A função é fazer com que essa folha continue existindo mesmo nos períodos mais secos. Ou seja, são folhas fundamentais para a redução da evaporação. Beleza? Elas reduzem a evaporação e a evapotranspiração, perda de água no ambiente, porque a cera da planta e o pelinho, eles diminuem a perda de água. Principalmente a cera, ela impermeabiliza a planta, a folha, e aí a perda de água fica muito menor. Num ambiente de período seco muito bem marcado, a planta tem que criar estratégias para não perder água, ou para perder o mínimo possível. E uma estratégia é o tipo de folha. Tranquilo? Então, porte arbustivo, pequeno e médio porte, folhas que diminuem a evapotranspiração, presença de cera e de pelinhos, o tricoma da biologia, e, além disso tudo, como característica importante, a gente vai ter uma vegetação. Gente, isso tudo cai, tá? Não existe aqui informação que não cai nos vestibulares. Vegetação espaçada. Ou a gente pode escrever esparçada. Beleza? Espaçada ou esparçada, que é a vegetação espalhada. Então não vai ser uma vegetação muito densa. É tipo o desenho aqui, um arbusto aqui, vegetação rasteira, outro arbusto ali, vegetação rasteira, uma árvorezinha, vegetação rasteira. Essa vegetação vai ser toda espalhada, não tem muita densidade no bioma cerrado. Beleza? Os pelos, os pelos têm duas funções. Eles tanto ajudam na captura de vapor de água da atmosfera, tá? O vapor de água ele vai passar entre os pelos, diminui a velocidade da água, e esse vapor de água ele condensa e ajuda na absorção pela folha. Como quando essa folha vai perder esse vapor de água, vai jogar na atmosfera, o pelinho ele retém esse vapor que vai condensar e ser reabsorvido pela vegetação. Entendeu?
Então ele minimiza a chance desse vapor de água, dessa transpiração da planta, ir para a atmosfera. Ele forma tipo um pelinho mesmo, uma película, que vai proteger essa grande perda de vapor de água para a atmosfera. Beleza? Legal, Isabela. Agora repara um detalhe, coisa que nas ciências médicas, por exemplo, tende a cair menos, PUC, etc., e agora a gente foca mais no Enem e alguns vestibulares de São Paulo e etc., que é o seguinte. Eu expliquei até agora que essas características do bioma, tá? Essas características mais da estrutura da vegetação do cerrado estão intimamente ligadas à característica do clima, sobretudo a um período seco muito bem definido. Só que essas estruturas do cerrado, elas também estão vinculadas ao tipo de solo. Agora vem uma explicação mais geográfica do processo. Por quê? O solo do cerrado, ele é chamado de latossolo. É um solo extremamente alterado pela ação da água, do clima de modo geral, ao longo de bilhões de anos. Todo solo latossolo, ele vai ser muito lixiviado, então ele vai ter muito ferro e alumínio na sua composição. Solos com poucos nutrientes e com muito ferro e alumínio são chamados de aluminotóxicos. Então, o solo do cerrado, ele é um solo aluminotóxico. Enem, tá, gente? Ama isso. Solo aluminotóxico, ele é um solo pobre em nutrientes. Repara a vida do cerrado, tá? Período seco muito bem marcado, ele tem que sobreviver. Um solo pobre em nutrientes, o cerrado tem que sobreviver. E pela presença do ferro e do alumínio, se transforma num solo também ácido. Ou seja, a gente tem o pH do solo do cerrado variando em torno aproximadamente 4,5. Beleza? Um pH ótimo para uma vegetação se desenvolver entre 6,5 e 7,5, perto do neutro. O do cerrado, o pH é ácido, dificulta muito a fixação de bactérias nitrificantes no solo, e aí dificulta trocas da planta com o solo, trocas de nutrientes. Os nutrientes já são escassos, difícil da planta desenvolver, num ambiente com uma seca muito bem marcada e que pega fogo, seja por fator natural, seja por fator antrópico. Então, o cerrado, gente, ele é uma vegetação extremamente valente, tá? Uma vegetação que sobrevive a toda essa condição quase inóspita. E aí vem a última característica. Como o solo é muito ácido, isso dificulta muito as trocas de nutrientes raiz-solo. Isso faz com que o crescimento da vegetação seja um crescimento cheio de anomalia, que gera uma característica para o cerrado de galhos retorcidos. Então, o cerrado, a planta do cerrado, a árvore do cerrado, o pé de piqui, que é típico do cerrado, ele tem um galho todo retorcido em função de um solo pobre e ácido. Dificulta muito a absorção de nutrientes pela planta, o que gera algumas alterações no metabolismo vegetal, o que faz com que os galhos sejam todos retorcidos. E esses galhos retorcidos, além do fator solo, tem o fator queimadas também. Quando pega fogo, queima a gema lateral da planta e ela vai crescendo toda torta, beleza? Então, tanto o solo quanto as queimadas colaboram para esses galhos todos tortuosos do cerrado. Guardem isso porque o Enem adora. Eu não vou falar que cai todo ano, não, porque cai quase todo ano no Enem. Que é o fator solo do cerrado interferindo diretamente no fator bioma cerrado, beleza? Exatamente por essa característica do solo, pessoal, a ocupação do cerrado foi relativamente tardia no Brasil. Só com o desenvolvimento de muita tecnologia para corrigir esse solo, o pessoal conseguiu plantar onde hoje é o cerrado, tá? Que já tem uma área devastada bastante extensa, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Uma outra parte do cerrado é a parte chamada de vereda. Olha que nome bonito, vereda, uma das palavras mais bonitas que eu acho. A vereda, ela é caracterizada por um microbioma dentro do conjunto que a gente chama cerrado, e ela vai ser marcada pela presença de espécies completamente diferentes do restante do cerrado. Percebo que aqui eu desenhei os coqueirinhos, que são as palmeiras, que no cerrado elas só existem nesse ambiente, portanto, nas veredas a gente tem um endemismo muito forte, ou seja, endemismo é aquela espécie que só existe naquele lugar,
E ela vai ser caracterizada pelo famoso buriti. O buriti que também existe na mata de cocais, tá? Porque a mata de cocais ela tem um pouquinho de cerrado. Então, o buriti é a palmeira típica das veredas, que vão se desenvolver nesse ambiente em função de um solo mais úmido, sobretudo próximo à formação de nascentes de rios. Então, essas nascentes, elas produzem solo úmido, diferente do restante do cerrado típico, o que faz com que algumas espécies apenas se desenvolvam nesse ambiente, principalmente o buriti, que é uma palmeira que se desenvolve tipicamente no ambiente de vereda. Tá? Tem gente aí que mora no condomínio que chama vereda, agora eu acho que já sabe por que o condomínio tem esse nome. É uma subdivisão do cerrado, beleza? Que inclusive não tem mais vereda quase nenhuma. Guimarães Rosa escreveu o Grande Sertão Veredas. Foi ele que criou essa subdivisão do cerrado, inclusive a partir de um verbo chamado enveredar, que é entrar num lugar de difícil acesso. Toda vez que ele ia entrar nessa vereda, não tinha o nome vereda ainda, era uma área. Buritis também, Ana. Boa lembrança aí, ó. Buritis também. Mas é verdade. O bairro Buritis era uma vereda, cheio de buriti, por isso o nome Buritis. E que eles acabaram com as veredas para construir o bairro. Boa lembrança, Ana. Tinha esquecido do bairro Buritis. Beleza, bacana. Obrigado pela lembrança aí. Então, Guimarães Rosa falava, é um ambiente de difícil acesso, que atolava, pequenas lagoas, solo muito úmido, lama, com buriti e etc. Então ele falava, eu vou enveredar no livro. E aí o enveredar ficou entrar na vereda. Enveredar, entrar na vereda, então ele criou o nome vereda para a subdivisão do cerrado chamado de vereda. Combinado? A última parte do cerrado que a gente estuda, e que é a parte que normalmente menos cai, mas é uma das partes mais interessantes, inclusive existe uma linha da biologia e da geografia que pede para que os campos rupestres sejam classificados como um novo bioma, que ele não esteja dentro do cerrado, que ele vira um bioma independente, tá? Que no Jalapão tinha uma parte seca, mas com muita água debaixo do solo, que meio estava nas raízes da planta. É isso, exatamente. Isso existe no cerrado inteiro, e o Jalapão, norte do Tocantins, ele está no ambiente de cerrado, que a gente tem presença de veredas no Jalapão. Muitas, inclusive. É um dos parques de preservação do cerrado mais importantes na preservação das veredas, que preservam as nascentes dos rios. É exatamente isso, Carol. Perfeito. Boa lembrança, está com a memória boa. Os campos rupestres, a última subdivisão do cerrado, para a gente fechar essa parte aqui, ele vai ser caracterizado, diferente do restante do cerrado brasileiro, ele vai ser caracterizado pela predominância de uma vegetação de porte, escrevi errado aqui, herbáceo. É uma vegetação rasteira, praticamente sem a existência de arbustos ou árvores, e ele vai ser marcado por altíssima biodiversidade. Ele é típico de ambientes mais elevados dentro do cerrado, de serras, Serra do Cipó, Serra da Mantiqueira, que são ambientes mais altos, vegetação bem rasteira, mas com uma biodiversidade altíssima. Olhando para essa vegetação, parece que ela é pobre, gramínea e etc. Mas, na prática, a biodiversidade animal e vegetal está entre as mais altas do próprio cerrado. Campos rupestres caem muito pouco. O que normalmente mais cai? De vereda, cerrado, mata galeria e mata ciliar. Beleza? Mas essas 4 subdivisões que estão coloridas aqui, ó, de verde, de laranja, de azul e marrom, são as 4 subdivisões mais importantes para o vestibular. Ficou alguma dúvida?